Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Desejo a todos um feliz ano novo de 2013. Peço desculpas porque tive alguns problemas técnicos e não consegui assim editar os dois últimos evangelhos do domingo. Mas é com muita alegria que hoje nós temos uma epifania, uma manifestação. Voltamos com a presença do Senhor. Hoje a igreja comemora a Epifania do Senhor e nós meditaremos o evangelho muito bonito, o evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, que mostra os magos que vão até o Senhor para adorá-lo. A Epifania, a palavra Epifania, ela vem do grego, é uma palavra grega do verbo epifânio, que significa um tornar-se manifesto do alto. A manifestação é aquele ato que vem de se revelar algo que aparentemente é desconhecido. A manifestação, ou esta aparição, ou esta revelação, é sempre de uma presença divina. Até os pagãos, eles acreditavam nas manifestações, nas aparições, nas revelações divinas como algo grandioso, como algo catastrófico. Mas é muito belo que nós vemos que no cristianismo, Deus, Ele vem se manifestar, Ele vem se revelar, Ele vem aparecer no meio dos seus. Mas Ele faz isso de um modo simples, com humildade. Ele faz isso no Natal. Ele faz isto com a presença, com a sua própria presença feita carne no meio de nós. E esta é a Epifania do Senhor, a Epifania da divindade, de um Deus que vem ao nosso encontro de uma maneira simples. Os primeiros cristãos, eles acreditavam e diziam que a Epifania do Senhor, ela se dava, sua primeira Epifania, após o Natal, ela se dava no batismo, onde ali que desce o Espírito Santo, ali o próprio Senhor se manifesta como este Deus simples, mas ao mesmo tempo real. A Epifania do Cristo. Para os pagãos, a Epifania ela se dava de um modo extraordinário pelos seus deuses, de um modo espetacular. Para nós cristãos, como disse, ela se dá de um modo simples, de um Deus que se faz menino. Agora eu quero contemplar o Evangelho, meditar convosco o Evangelho, para adentrarmos em profundidade nesta festa de Epifania e preparar o nosso coração para receber esse Deus que vem ao nosso encontro na celebração dominical. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém com ele. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntaram-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino,
e quando encontrares, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiam uma grande alegria, uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo um outro caminho. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e palavra de nossa salvação. Nós contemplamos nesse evangelho a figura desses 3 reis magos. Os reis magos até hoje são figuras muito simpáticas para cada um de nós. Em cada presépio nós temos esses 3 reis magos que vêm apresentados como peregrinos que caminham em busca do Senhor, seguindo uma estrela, e vêm oferecer o melhor que eles têm ao seu rei. São muito amados pelo povo ainda hoje. A tradição, alguns diziam que vinham da Pérsia, mas uma coisa é certa, eles são chamados de reis. Reis porque essa palavra reis, a tradição nos remonta esses 3 reis magos como um eco do Antigo Testamento, tanto do profeta Isaías 49, quanto do Salmo 72, onde diz que de Sabá viria reis para adorá-lo. Assim, esses 3 reis magos, eles vêm como um cumprimento da Sagrada Escritura, como homens pagãos que eram, mas que reconhecem nos sinais dos tempos a vinda do Messias e seguem uma estrela. Homens que têm a capacidade de contemplar no criado, porque o próprio Salmo diz que a natureza, ela manifesta a presença de Deus, todo criado clama a presença de Deus, eles que olham a natureza e ali eles conseguem observar que esse Deus vem e viria ao seu encontro. Eles seguem uma estrela, mas esse seguir a estrela é algo muito interessante, porque na verdade não que a estrela sim aparece fisicamente, mas por trás dessa estrela eles seguem outra estrela, a Cristo. A estrela capaz de iluminar a vida daqueles homens. Todo homem busca seguir uma estrela. Infelizmente hoje a sociedade cria estrelas mundanas, que não passam de homens e mulheres imbecis, sem cultura, baixos, que vivem as paixões, que vivem em função das paixões de sua carne, vivem na devassidão e se tornam estrela. Homens e mulheres que vivem pregando a ditadura gay, o homossexualismo, as drogas, o adultério, e são elevados neste mundo como estrela para que os imbecis possam segui-los. E assim o reino de Satanás. O reino de Satanás cria estrelas dele, que servem a ele. Mas nós, irmãos, não devemos seguir as estrelas deste mundo, da fama e do poder, dado pelo demônio. Mas nós devemos seguir uma estrela, que é Cristo. A estrela verdadeira capaz de iluminar a nossa vida. E devemos observar os sinais do tempo, nos sinais que estão na nossa vida, a estrela de Cristo que quer iluminar as trevas que está o nosso coração, que está a nossa vida do pecado. Hoje, como o mundo ele ergue estrelas. Eu via até ultimamente uma reportagem dizendo que agora a revista Playboy
apareceu, agora está tirando fotos de uma virgem. E aparece uma dessas fotos na capa da revista, essa virgem sentada na sua cama, essa mulher virgem, seminua, com um ursinho de pelúcia abraçando com uma carinha de nenê, de criança. Por trás disso, o que está sendo pregado na mídia? Está sendo pregada a pedofilia, onde está criando no coração dos homens esta pornografia, aumentando esta pornografia, incentivando ao que aos homens buscarem sexos com crianças, que é o símbolo da pureza, é a criança. Porque uma mulher tem que estar numa cama com um ursinho de pelúcia abraçado com uma carinha de criança. E a mídia faz justamente isto para incentivar a pornografia, para incentivar a pedofilia. Porque este reino é de Satanás. Como se fala tanto hoje, nós vamos falar, mas de padre pedófilo, padre isso e padre aquilo, sendo que a maior pedofilia do mundo não é da igreja. Agora, um padre, antes de ele ser um padre antes de ser pedófilo, ele já era um homossexual. Como saiu nos Estados Unidos, um homossexual violentou 10 crianças. Agora nós vemos uma sociedade que vive uma incongruência, onde nas escolas se dá camisinha para os menores e depois a lei proíbe o sexo dos menores, os sexos com os menores. Mas, no entanto, o governo facilita, o governo ele incentiva tudo isto. Por quê? Porque este reino é de Satanás, porque os homens que estão servindo, até na política, servem ao demônio e não às leis de Cristo. Políticos que se vendem para colocar a lei de Satanás, que é a lei da morte, do adultério, do homossexualismo, da pedofilia. Estrelas deste mundo, que na verdade não brilham, brilham ao demônio. Agora esses magos são 3: Melquior, Baltazar e Gaspar. E há uma tradição na Turquia que diz que Melquior era aquele rei mais velho que oferece ouro. Ouro, sinal da sabedoria, daquele rei sábio, experimentado pela vida, que conclui na sua vida que a Deus se deve dar todo o melhor, toda a realeza. A Deus se deve dar aquilo que é mais caro que ele possui. Dar toda a sua fortuna, todo o seu tesouro. Baltazar, que é parecido nessa tradição da Turquia, como aquele, não como um velho, mas como um homem maduro. Um homem maduro que oferece a sua mirra. O homem maduro, que é aquele que oferece a mirra, que é o bálsamo, que é o perfume oferecido. A própria esposa do Cântico dos Cânticos, ela diz: oferecerei ao meu Senhor um saquinho de mirra. A mirra que era o perfume que a esposa se banhava antes de entregar-se ao seu marido, para se completar com ele. Então Baltazar, que é este rei, que na verdade é símbolo da esposa, que se entrega totalmente ao seu esposo. E o povo de Israel é por excelência a esposa que se entrega ao seu esposo. E nós somos, na figura deste homem pagão, a esposa que se entrega ao seu esposo, que entrega-se ao seu Senhor para que ele
tome conta, tome posse de toda a sua vida, para que Ele possa conduzir esta vida. A esposa que se entrega, este homem maduro que se entrega com a maturidade da sua vida, sabendo aquilo que está fazendo, correndo os riscos da sua entrega, sabendo o peso da sua entrega, mas se dá totalmente por amor. Gaspar, que na tradição turca é aquele jovem, entusiasta do Senhor, que entrega a sua vida naquele momento de conhecimento, de busca, que entrega toda a sua jovialidade ao Senhor, dando toda a sua juventude a Ele, servindo ao Senhor com alegria, dando a Ele a sua juventude, entrega o incenso da sua oração. O incenso que significa também a oração da igreja que sobe ao Senhor, o seu louvor, a oração de louvor, a sua adoração. Esses três homens que saem na calada da noite de suas terras longínquas, que saem das trevas deste mundo, com o coração desejoso de encontrar a luz, e seguem a estrela. A estrela que é o astro que os conduz, que irá os conduzir para a luz. Esses homens desejosos da verdade, do verdadeiro encontro, que vão seguindo os sinais para encontrar. Assim, nessa Epifania do Senhor, nós vemos de um lado os magos, que são aqueles que se abrem ao mistério deste menino nascido em Belém, colocando em jogo toda a sua vida, deixando tudo para trás, partindo de suas terras, indo para a aventura de um novo caminho, saindo das trevas, da escuridão para a luz. E do outro lado nós vemos aqueles que não querem viver essa vida de iluminados, aqueles que não querem se encantar pela luz, se encantar pela estrela que os leva à verdadeira estrela, que é Jesus. E deste lado estão Herodes, os sumos sacerdotes, os mestres das leis, todos os seus partidários, símbolo daquele poder político e religioso que está acomodado em si mesmo, que está bom assim, que não, para que mudar? Que são acomodados no seu próprio poder, que não querem sair de seu poder, para acolher um poder do alto, para acolher o poder de Deus em suas vidas. Então assim eles desejam saber onde está o menino para matá-lo, para abafar a voz da vida desta criança que clama a nova vida do homem, que veio para dar a nova vida do homem. E assim esses magos, palavra grega magoi, esses homens que buscam a verdade, eles vão para Jerusalém. Interessante é que quando eles chegam em Jerusalém, a estrela desaparece. Porque realmente Jerusalém, aqui, ela é aquela cidade do poder político e religioso que abafa, que some com o poder de Cristo. Por isso que ali a estrela não aparece. Indo, perguntando a Herodes, Herodes se faz dissimulado, quer saber com uma outra intenção. E Herodes, o que ele faz? Ele reúne os sumos sacerdotes, os mestres da lei, para saber onde esse menino haveria de nascer. E eles dizem Belém, a menor das cidades. Esses homens letrados na palavra de Deus, eles conseguem sim saber,
mas eles não conseguem abrir os seus corações para receber esta palavra e para receber o menino que vinha ao encontro deles. E assim acontece com todos estes homens dentro da igreja ou no meio de nós, letrados na palavra, que conhecem a palavra, mas não abrem o coração para acolher essa palavra, vivem somente no nível intelectual. E quanto da igreja cheia disso, de teólogos, de professores, que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, que conhecem a palavra, mas não abrem o seu coração para acolher e para ver essa palavra que vem ao encontro deles. E além de tudo, esses homens letrados da lei, que ali naquela oportunidade, aquele chamado de Herodes era nada mais que uma oportunidade para eles acolher a palavra que vinha ao encontro, eles se fecham. Eles não acolhem a luz de Jesus que vem para reinar. Eles não acolhem esta oportunidade de acolher Jesus menino, a vida. Eles não saem de suas cadeiras letradas para ir ao encontro do menino. Enquanto os magos que seguem a estrela, eles dizem, nós viemos aqui para adorá-lo. E quando esses magos eles chegam na gruta, no estábulo, veem Jesus, menino, com Maria, sua mãe, eles se colocam de joelho. Eles reconhecem aquilo que eles são, nada. Eles se prostram e eles o adoram. Eles dão tudo, aquilo que eles têm, de mais precioso. Porque na verdade, antes, eles já deram a este Deus o seu coração. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a reconhecer a manifestação do Senhor na nossa vida, em cada situação, tanto nas boas quanto nas ruins. Mas reconhecer Deus que está ao nosso lado, porque até nas situações ruins, Deus ele se manifesta a nós. Embora cada situação de dor, de sofrimento, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem viva. A vontade de Deus é que o homem seja feliz. Mas as situações ruins que vêm na nossa vida, ou é maldade dos homens, ou é o demônio para tentar nos destruir e fazer-nos perder a fé no Senhor. E tanto se é o demônio dando a tentação para nos tirar do caminho, nós devemos acolher sempre o mal na nossa vida como tentação ou como aprovação, para testemunhar o amor de Deus, para testemunhar que somos fiéis ao Senhor, porque Deus é fiel conosco e Ele sempre está se manifestando ao nosso lado, por amor. E o Evangelho nos chama também a tirar o nosso olhar das estrelas deste mundo, que aparecem todos os dias na catequese do demônio que é a televisão, e a voltarmos os nossos olhares apenas para a estrela, que é Cristo. Porque as outras estrelas deste mundo servem a Satanás e tentam apagar a luz de Cristo na nossa vida. E reconhecendo a luz de Cristo, o Senhor nos chama a prostrar-nos perante ela e adorar a Jesus com toda a nossa vida, prostrando-nos diante do Senhor, dando a nossa vontade a Ele para fazer a sua vontade. Eu vos deixo, queridos irmãos, a bênção do Senhor. Deixo por meio de Maria, que nos trouxe Jesus menino, para que ela possa também dar-nos a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu vos desejo, irmãos, um ano cheio de paz, de amor, de felicidade. Vos desejo muita paz neste ano da fé e muita fé para conduzir a vossa vida, mirando a única estrela, que é Jesus. Permanecemos na paz. Um grande abraço a todos.